Preparem-se para descobrir a dor oculta por trás da trajetória de Dercy, uma dor que vai além dos palcos e das câmeras. Uma busca por significado, por redenção, que ela compartilhou conosco de uma maneira única. Sem mais demoras, vamos enfrentar essa jornada espiritual, desvendando os segredos que Dercy trouxe do além. Estão prontos para compreender a complexidade dessa história? Então, vamos lá. Mesmo tendo sido resgatada recentemente, ainda cheirando um pouco ao azedo daquele lugar lá embaixo, aquelas coisas podres que ficam nas partes íntimas do povaréu das emoções desatinadas, todos sabem que, no fim das contas, eu fui uma santa, apesar de não parecer. Acontece que dentro de mim era uma confusão dos diabos, uma revolta comigo mesma. Eu nem sabia bem o que eu tinha que fazer no mundo. Só sabia que se eu falasse besteira, mostrasse minha bunda e o resto em lingerie de bordel, eu ficava famosa e assim iria sobreviver. Ninguém tem nada a ver com a vida dos outros, e nem ninguém tem a ver com a minha, com o que eu quis fazer dela. Eu sei que não sou má, mas Deus não é besta nem nada. Fui até santa, mesmo de certa castidade mental, mas espalhei maus exemplos. Quem me fez ser como eu fui foi uma cambada de espíritos sem vergonha. Só mesmo quem vivia a realidade aqui saberá entender do que estou falando. Uma cabrocha dada de escola de samba, desvirtuada, que eu conheci lá embaixo. Aqui, neste plano espiritual da terra, uma orgia desgiraçada de um povo das noitadas que morreu endiabrado, drogado, alcoolizado, suicidado, enfeitiçado por falsos amores e falsas ilusões sobre o que significa vida aí no mundo em que vocês estão. E eu, infelizmente, não mais na vida carnal para poder ser diferente do que fui. Depois de terem me tirado daquele suplício dos infernos, consegui chegar aqui pelas vias de uns bons amigos. Primeiro encontrei-me com Aracide Almeida lá embaixo, também na zona dos fudidos pelo temperamento do cão. Vivos, cacete! Só mesmo quem vivia a realidade aqui saberá entender do que estou falando. É uma mulher e tanto essa deusa que veio me dizer que eu estava sendo libertada para falar para o mundo da realidade da vida espiritual. Me contou que o povo espiritualista é meio confuso, que quase todo mundo está esquecendo que ainda está na Terra, fazendo da vida um conto de fadas ou uma merda com suas próprias vidas. Essa palavra traduz o que eu interpretei do que ela me disse sobre a nossa inconsequência na vida carnal que temos. E que ela e um tanto de almas iguais a ela precisam ajudar o mundo a entender que as coisas ainda estão em andamento. O tal de um progresso da Terra para uma tal de dimensão, não sei quantas porradas para cima do que está hoje. O perfume dela me acordou. Eu estava adormecida e hipnotizada com um som estridente. Para onde eu fui, tinham me colocado embaixo de uns tecidos brilhantes e mal cheirosos, com cheiro de vulva mal lavada e de esperma de 30 dias nos lençóis fedidos da cama suja onde eu fiquei. Olha que eu não quero exagerar, mas a coisa é braba mesmo. Nem me falem do que essa minha visita vai ter de repercussão. Mas o que posso fazer se é isso mesmo que tem que acontecer? O homem lá de cima deve saber o que está fazendo, porque eu nem mesmo nunca pensei que um dia ia passar por essa situação. Eu, de Gonçalves, dando aula de espiritualidade. E uma coisa eu sei, todo mundo é besta mesmo. Os estudos demais ficam uns carolas que ninguém quer saber de engolir. Outros estudam de menos e ficam grudados nos diabos de tudo que é cara, uma diferente da outra. Olha, eu estava lá, depois que morri de supetão, numa cama cheia de trapos vermelhos com purpurina e lantejoulas de 5ª categoria lá na Boate Fantasma. E quem me conhece sabe que eu nem tenho nada a ver com isso, fui direto para lá. Eu sabia que ia ter fantasma depois que eu morresse, mas não sabia que eram tão reais. Acho que fiquei lá até esses dias, pois não tinha calendário, não tinha comida. Tinha uns pratos fundos com os miolos de boi, acho que a mulherada achava lá nos matadouros e trazia no tal do duplo deles. Eu não entendo nada disso, só sei que tinha miolo de boi da bicharada toda matada para vocês aí comerem e que dava para a gente cheirar. Nem era para a gente comer, não. A gente cheirava uma energia, ou eu sei lá que bosta era aquela. Na verdade, eu senti fome, sede, frio e medo. Eu dizia para mim mesma, que raios de purgatório dos infernos que eu vim parar. Por que eu aqui? Vinham umas mulheres de roupas velhas, cheias de brincos oxidados e perfume vagabundo, parecendo as prostitutas da galinhagem dos puteiros da terra. Esse foi o lugar que me acolheu.
Elas me diziam que eu era boazinha, mas que no fim das contas, cada um fica onde merece e onde se adapta melhor. Eu respondia que boazinha o quê, pombagira dos infernos? Hoje eu já sei que pombagira não é nada disso que elas são, espíritos de lei que combatem nos infernos. Sai para lá, pombagira de chamada. Eu sei que meu espírito, lá por dentro dele mesmo, não pensava nada do que eu fazia para o mundo ver. O que eu parecia era uma cobra de duas caras. Vocês aí da terra que não entendem dessa praia que é a verdade estão sendo muito burros de não compreenderem como é o mundo espiritual. Para acontecer um troço de transição que eu não entendo a altura desse trabalho, aqui na verdade, e não vou saber explicar o que eu vim fazer mesmo. Aqui é arrebentar a boca do balão, ou vai ou racha. Me dispus a colaborar depois do que recebi dessa turma iluminada que trabalha muito desse lado da vida. O povo da terra não brinca não, camarada. A deusa do raio rubi, seja ele de que número for, porque ela disse que não importa se era sexto ou se não é mais. Ela só me afirma que o amor não tem número, que raio rubi dourado é uma virtude divina e que ela não se importa com rótulos, títulos ou numeração de hierarquias, que só existem para as pessoas se sentirem supervisionadas. Então, essa deusa um dia chegou lá no casarão mal assombrado e me disse umas coisas que me fizeram pensar. Mulher, vamos sair daqui. Este não é o seu lugar porque você, mulher, que se violentar tanto, tendo uma alma tão gentil e cheia de amor, por que escolheu a rota do boicote à sua bondade e à sua luz? Sabe, gente, se eu já chorei na vida e muitas vezes escondido, dessa vez chorei desbragadamente e eu nem sabia responder por quê. Nem eu mesma saía tontas mesmo. Vão entrando em qualquer onda dos famosos, nem sabem ser elas mesmas. Por que não me taparam a boca ou o homem prenderam em vez de me aplaudirem? Talvez eu não tivesse sido tão infeliz aqui. Alguém precisava ter me acordado. A deusa me disse que eu não estava ali pelo que eu fiz, eu falei, pelas roupas que eu vesti, nem pelas besteiras que eu ainda falo de vez em quando aqui, e nem pelas fotos de sensualidade de velha coroca exagerada e alucinada. Ela me disse que eu nem errei. Ela disse que morrer naquele mundo cão lá de baixo, aquele prostíbulo infecto no plano espiritual, era onde eu fiz todo o empenho de me sintonizar, mas sem que isso fosse a minha verdade. Vai chorar alguém mais do que eu chorei nessa hora que ela me falou isso, que vai se afogar. Eu que não conhecia um estado de paz nesses momentos, senti essa paz profunda e perguntei a ela quem sou eu, afinal. Essa desvairada do caramba, ela me disse, descubra. E depois disso ela foi embora dizendo que voltaria quando eu descobrisse. Pois em meio aos lençóis imundos onde eu estava deitada vi uma coisa brilhando. Ajeitei aqueles trapos andrajosos e achei o que era. Era uma rosa vermelha com brilhos dourados. Então eu percebi que eu não tinha sonhado e que aquela deusa divina tinha realmente estado comigo em algum momento. Não sei quando, o tempo não dá para a gente saber nesta condição de morte, não só da morte do corpo, mas principalmente da morte da alma. Daí, chorando, eu rezei. Só que eu rezei assim, mulher das alturas, onde você está? Sua... Eu queria saber a resposta do que você me perguntou, por gentileza. Nem sei como falo com você, mas por favor volte. E nada. O saco de filó para lidar com esse povo das claridades. Na verdade, ela me disse depois que estava ao meu lado, mas eu não havia percebido. E que ela não queria me castigar, mas dar tempo para eu pensar. Eu daí não achei. Igual a bexiga de festa depois que a festa acaba. Vi que o troço não é só querer. Que o negócio era sério e eu estava de saco cheio de ficar ali naquele hospício de orgias na mira da TV, de experimentar umas e outras, deu vontade de usar meu charme e roupas brilhosas mais limpas. Me deu saudade dos festejos em torno da minha personalidade esculhambada e sempre com os paparicos de todo mundo, que só faltava me abanar e colocar uvas na minha boquinha esgarçada, coisa feia. Daí, chorei mais amargamente. Eu pensava o que eu fiz da minha vida. Eu não era aquilo que eu mostrei porque não fui mais corajosa e porque não fiz algo mais útil quando jovem. Devem ter se inspirado na minha boca. O pode fazer outra coisa. Ele se acostuma com tudo, quanto com qualquer coisa que é ditada pelos meios de comunicação. Tem gente que não pensa e nem sabe se virar sem a comédia dos imbecis. Pensei durante muito tempo, eu acho. Até que um dia eu cheguei à conclusão de que eu era muito boa mesmo e que quis fugir da minha bondade, do amor que eu tinha para dar.
fazendo ironia das trapaças da vida. Cheguei à conclusão de que não valorizei as verdades e as coisas boas da vida. O amor verdadeiro que pode existir em ti. Caramba, eu cansada. Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, ponto. Eu sei que o Senhor sabe que eu estou sofrendo aqui no meio desta mulher infeliz e não aguento mais ver sexo desviado. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa. E abaixei os olhos, chorei mais. Em menos de 1 minuto, creio eu, chegou uma mulher gorda, preta e sorridente. A mulher era um espírito. Vocês estão entendendo, né, cambada? Ela disse. Eu sou a velha Catarina e a mestra nada me pediu para vir te buscar. Ela não veio pessoalmente porque esta querida rainha de Escócia naquele tempo em que a filha foi rainha, se acostumou com muitos banquetes e festas em seu palácio cheio de riquezas. Depois de pensar muito, quando desencarnou, a filha pediu a Deus que tivesse uma vida onde fosse mais útil à sociedade. Mas a filha se esqueceu, não é? E fez de sua vida uma réplica do que viveu, com muitas dificuldades, sabemos disso, mas querendo insistir numa imagem que já não lhe serviria. Daí eu disse para ela, dona senhora, eu quis ser a rainha da cocada preta. Isso me fez viver mal a minha recente encarnação como Dercy Gonçalves. Quando vi, entrei em pânico, era eu antigamente. Senti uma punhalada no peito e me lembrei da sucessão, da união da Inglaterra com a Escócia. E eu havia participado disso. Assustei muito e passei mal, relembrando uma infinidade de fatos e de vidas posteriores que tive lá mesmo em outros países antes dessa última. Então chegaram do céu inúmeras charretes brancas com enfermeiros. Adormeceram-me e me contaram que aquela por motivos de traições de amores e ilusões da vida real, e então me tornar independente dessas lembranças. De tempos em tempos me levam para outras cidades espirituais com hospitais e jardins. São as tais colônias. Nesse momento, vocês percebem que não quero mais falar besteiras. Já me fiz identificar e agora não quero mais perder tempo. Um dia a mestra Nada veio me visitar nesta ilha e me perguntou: poderia nos ajudar a conscientizar a Terra, especialmente o Brasil, de que a vida continua e que as coisas têm tempo? Viu? Saí babando, voando em meio a pombas brancas para o infinito. Num dia desses bem recente, numa tela pública aqui, o pessoal daqui explica tudo pra gente. Saí babando, foi para bem longe, lá para o cosmos. Mas, segundo me disseram, ele vai voltar, que nem eu. Só que ele para deixar as marcas de suas pegadas de novo até a Terra melhorar. E eu para seguir as pegadas dele e de Jesus Cristo, de Buda, de Crisma, de Chico Xavier, da Virgem Santa, de Mestra Nada, dos pretos velhos que me disseram que são de do que não convém antes que não tenha mais jeito. O pessoal lá do céu viu recolher a gente. Somos e seremos sempre as almas penadas equivocadas que todo mundo tem medo. Elas são nós mesmas. Risos. A gente só pensa que tudo vai passar desapercebido dos olhos de Deus, mas só pensa mesmo. Não tem jeito, gente. O negócio é a gente ser o melhor que puder ser. De tantas caminhadas, um dia cheguei a ser uma rainha e depois disso virei uma catadora de lixo na França. Depois uma homossexual desvairada em Nova York. A mulher negra e sorridente, identificada como a velha Catarina, olhou para mim com compaixão e disse: minha filha, sua jornada foi repleta de altos e baixos, mas chegou a hora de compreender o verdadeiro propósito de sua existência espiritual. Ela continuou a explicar que o objetivo não era castigar, mas sim proporcionar uma oportunidade para reflexão e transformação. Catarina revelou que eu não estava ali por causa do que fiz em minha última encarnação, mas pelas escolhas que fiz ao longo de minhas vidas, traçando um padrão de comportamento que precisava ser revisto. Ao redor de nós, as charretes brancas aguardavam, simbolizando a transição para outras esferas espirituais. Catarina gentilmente me guiou em direção a uma delas, e juntos partimos para uma colônia espiritual. Nesse novo ambiente, percebi a serenidade que pairava no ar, contrastando com a agitação e confusão que experimentei anteriormente. Os enfermeiros espirituais cuidavam amorosamente de outros espíritos em processo de recuperação, enquanto os jardins exalavam uma paz reconfortante. Essa narrativa, cheia de reflexões e transformações espirituais, marcou o início de uma jornada mais consciente e significativa. Cada passo na colônia espiritual era uma oportunidade de aprendizado e redenção, guiada pela luz da sabedoria divina.
Encerro esta carta compartilhando essas experiências para inspirar reflexões sobre o propósito espiritual e a continuidade da vida além da existência terrena. Que cada alma encontre seu caminho rumo à evolução, compreendendo o poder transformador do amor e da compaixão. Com estima espiritual, Dercy Gonçalves. E aqui chegamos ao fim desse mergulho intrigante nos mistérios de Dercy Gonçalves. Se você apreciou essas revelações, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo como este. Agora, quero ouvir a sua opinião nos comentários. O que achou das revelações da Dercy? Já passou por alguma experiência espiritual semelhante? Compartilhe conosco. E não vá embora ainda, pois no card acima você encontrará mais psicografias de figuras famosas que também deixaram mensagens intrigantes do além. Explore e enriqueça ainda mais o seu conhecimento. Agradeço pela sua companhia. Até o próximo vídeo, e que a busca pelo entendimento continue a nos surpreender. Forte abraço!